Aqui novamente, Frei Jorge, para fazermos, né, um quadro na nossa reflexão. Fizemos aqueles quadros sobre a vocação. E agora, neste mês de setembro, mês da Bíblia, mês tão importante, porque é o mês da palavra de Deus e a palavra de Deus é importante. É essa palavra que orienta os nossos caminhos, né? Então, junto com a igreja, né, neste mês de setembro, vamos refletir um pouco mais. Então, que o Senhor também fale um pouco mais para nós deste mês de setembro, esse mês em que a palavra de Deus é ressaltada, né, nesse nosso caminho de espiritualidade. É importante, Ana, a gente perceber que existe uma sequência. O mês de agosto, nós descobrimos e reassumimos a nossa vocação a partir do batismo. No mês de setembro, é na palavra de Deus que nós crescemos, nós nos fortalecemos e nos preparamos. Comemos e bebemos da palavra para poder nos preparar para o mês de outubro, o mês das missões, o mês em que nós assumimos o nosso ser igreja em saída, o ser discípulos missionários, missionárias de Jesus Cristo. Então, o mês de outubro, o mês das missões, aí nós vamos vivendo a nossa vocação, abastecidos na palavra, levar a boa nova a todas as criaturas. E depois é importante também que a gente, como católicos, apostólicos romanos, que nós estejamos muito em sintonia com a Igreja no Brasil, com a CNBB, que nos propõe desde 1976, quando começou o mês da Bíblia, que inicialmente se trabalhava somente um tema no dia da Bíblia, né? Depois se viu a necessidade de um aprofundamento maior cada ano em um determinado livro específico da Sagrada Escritura. Então, esse ano é o ano em que nós vamos ter mais nas nossas mãos o livro do Deuteronômio. É importante, né, com esse livro na mão, com essa palavra de Deus na mão, nesse livro do Deuteronômio, que também é chamado, né, é um livro da unicidade, né? Deus que nos quer com um só povo, né? E cada um de nós também nos sentimos desse povo de Deus, né? Esse povo que faz o caminho. O senhor falava o seguinte, que nós temos que comer e beber da palavra. Então a palavra é para ser o nosso alimento diário, não é de vez em quando, né? Nesse mês a gente mastiga mais essa palavra, vive mais essa palavra para sermos orientados e querer depois todo dia viver dessa palavra, né? Os nossos santos viveram da palavra. Na verdade, o caminho da santidade começa, né, nessa reflexão e na união com a palavra que é de Deus, a Sagrada Escritura. Eu diria, Ana, que nós devemos, como carmelitas, sobretudo, e todo o povo de Deus, ter duas formas de nos relacionar com a palavra de Deus. A primeira delas é o carinho, é o afeto. Afinal de contas, é a carta de um Deus que é Pai, que me ama tanto, que me mandou esta carta, declarando o seu amor e me convidando à comunhão com Ele, como nos diz a Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II, Dei Verbum, no capítulo 2º. Mas também nós devemos pegar a palavra e torná-la palavra da nossa vida, nos pautar. A palavra é que nos diz o caminho que devemos seguir. E nesse sentido eu gosto muito de Santa Teresinha, que ela traz completa essas duas ideias. A primeira, então, era o carinho que ela tinha. Ela pegava pequenos textos da Bíblia, porque no tempo dela não tinha uma edição como essa que nós temos na mão, ou no bolso, ou no celular hoje em dia, né? Mas no tempo dela, os textos eram só litúrgicos e muitas vezes até em latim ou em grego. Então, ela anotava os textos que ela ouvia na língua dela, no francês, em pequenos bilhetes, grampeava e colocava assim em cima do coração, aqui debaixo do escapular, em cima do coração. E aqui tinha bem perto a palavra. A gente dizia, nossa, que carinho, que afeto, que devoção com a palavra. Mas do outro lado também, Santa Teresinha, como a grande doutora da igreja, né, ela vai dizer assim, diante de qualquer novo desafio,
de qualquer opção que eu devo fazer na minha vida, decisão que eu devo tomar, eu corro, abro o Evangelho. Nele, ao abrir o Evangelho, eu sinto o perfume da vida de Cristo. E ao sentir o perfume da vida de Cristo, logo sei que decisão devo tomar. Isto é, no tempo dela, o perfume na França, no século XIX, né, era algo muito pessoal. Então, se eu sentia, por exemplo, digamos que você fosse uma pessoa muito rica, chique, lá da França, do tempo de Santa Teresinha. Aí você teria um perfume teu, autoral, é só teu, de mais ninguém. E o especialista em perfumes desenvolveu a fórmula para você. E eu chegasse num determinado lugar e não te visse, mas eu sentiria logo o perfume e diria assim: a Ana do Paulinho esteve aqui. Estou sentindo o cheiro dela, ela esteve aqui. É nesse sentido que ela diz, Teresinha, né, Santa Teresinha, que abre o Evangelho e sente o perfume da vida de Jesus. Ou seja, no Evangelho Jesus está aqui. Por isso que na liturgia a gente diz palavra da salvação, glória a vós, Senhor, né? Então, porque é o Jesus que está ali em pessoa nos orientando. E olhando para Jesus, para a vida e para os ensinamentos dele, a gente já sabe que caminho deve seguir. Se deve ir para a direita, para a esquerda, que tipo de opção que a gente tem que fazer na vida. Os nossos santos são muito ricos em todos os aspectos, até mesmo nesse aspecto também de nos ensinar como nos relacionar com a palavra de Deus, como é o caso de Santa Teresinha. Então, que a gente possa, né, no nosso dia a dia, de fato, guardar essa palavra e depois viver de acordo com essa palavra, né? Ser atraído por esse perfume e seguir esse odor, esse bom odor de Cristo, como a própria palavra nos convida. E também eu já aproveito para te convidar para a Semana de Espiritualidade, de 21 a 27 de setembro, vai ser transmitido pelas redes sociais e vai ser, né, sob a palavra de Deus na vida dos nossos santos carmelitas. Que cada dia mais a gente possa ler, refletir e viver experimentando essa palavra. E aos irmãos que estão nos acompanhando, nós pedimos que se inscrevam no nosso canal do YouTube, no da Ana, também no meu, e que também marque lá no sininho para toda vez receber as notificações das novas mensagens que estamos postando. E vamos então agora pedir de modo particular a São Jerônimo, o grande protetor, o grande patrono daqueles que leem a Sagrada de Deus, ou que estudam a Sagrada Escritura, ou que estudam a Palavra de Deus. Então que São Jerônimo possa estar nos inspirando, nos dando assim o seu exemplo, o seu amor à Palavra de Deus. E pela intercessão de São Jerônimo, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém.